você abre a sua Bíblia comigo, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Semana passada nós terminamos falando sobre os misericordiosos, porque eles alcançarão, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Me permita aqui tirar, porque eu estou longe de você, então. Alguém pode ler em alto e bom som, versículo 8 do capítulo 5 de Mateus, por gentileza. Fique de pé e faça essa leitura do versículo 8, por gentileza. Amém. Felizes, pode sentar. Felizes então o puro de coração, porque eles verão a Deus. Esta bem-aventurança, ela é considerada uma das declarações mais surpreendentes que Jesus, do nosso Jesus, em todo o seu ensino. Em todo o seu ensino, essa é a declaração mais surpreendente de todo o seu ensino do Sermão da Montanha. São de fato palavras maravilhosas e de grande importância para os filhos ou para os súditos do reino. Sabemos que pelo o contexto que nós estamos estudando, pelo contexto de Mateus, o capítulo 5, e que esta sexta bem-aventurança, bem como todas as outras bem-aventuranças, inclusive, foram dirigidas por Jesus aos seus discípulos. Jesus está se dirigindo essas bem-aventuranças aos seus discípulos. Obviamente que está diante dele uma grande multidão. Além dos seus discípulos, há uma grande multidão, e Jesus está literalmente no monte, falando sobre esse sermão. Elas se referem a todos os crentes que fazem parte do reino de Deus. Primeiro, essa bem-aventurança, esse sermão da montanha, primeiro ele trata com os diferentes, mas ligados a aspectos eternos da felicidade dos seus ouvintes, ou da felicidade dos seus súditos, tratando dos seus aspectos do caráter dos súditos do reino de Deus. O segundo ponto, Jesus ele vai tratar, está ligado ao caráter, que a verdadeira e eterna felicidade dos súditos do reino de Deus. E com relação à sexta bem-aventurança, os crentes então são aqueles que têm o caráter espiritual de pureza de coração e são verdadeiramente felizes, porque somente eles verão a Deus. Certamente ao você ter se deparado a essa leitura, e eu acredito e espero que você leu esse texto, eu espero que você leu essa bem-aventurança, deve ter surgido algumas perguntas na sua mente, por exemplo, do que realmente Jesus está falando aqui, o que ele quer dizer com isso, ou o que significa para mim, o que significa para mim como crente ser puro de coração, o que quer dizer isso comigo? Será que eu posso ver a Deus? Talvez surge essas perguntas. Alguém vai dizer, mas Moisés pediu para ver a Deus e Deus falou que não. É esse contexto que Jesus está dizendo? Eu digo para você que não. Já estou te respondendo, não é esse contexto que Jesus está dizendo daquele que vai ver a Deus. Então, do que realmente Jesus está falando aqui, o que significa então isso tudo? Jesus afirma que nesta bem-aventurança, que o puro de coração verá a Deus. Sim, então em que sentido? Você pode perguntar, em que sentido então que eu verei a Deus? Em que sentido Jesus está dizendo que eu verei a Deus?
Em primeiro lugar, nós vamos atentar aqui, nesse estudo, para o caráter da pureza do coração, o caráter da pureza de coração. Esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar, que o Senhor Jesus requer dos seus discípulos. Depois nós vamos tratar aqui da felicidade dos puros de coração, que é ver a Deus. Eu quero, meus irmãos, com muita franqueza e com muita verdade, que você participe desse estudo bíblico e que você queira de fato colocar isso em prática. Eu não quero que você venha aqui e seja um conhecedor intelectual, porque isso aí não vai valer de nada na sua vida diária. Eu quero que você venha aqui, escute esses mandamentos e procure a graça de Deus de praticá-las. Eu não quero que você revolte com a vida, com os problemas da vida diária. Eu quero que você se revolte com a sua pobreza espiritual, com a sua pobreza de conhecimento, e lute para que você cresça espiritualmente e cresça em verdade, em prática. O intuito do estudo bíblico não é para nos encher, ficarmos inchados como os fariseus e publicanos e sacerdotes. O intuito do ensinamento é para que você se curve ainda mais, se torne mais humilde, se torne mais amoroso, se torne mais misericordioso, se torne mais manso e se torne mais puro de coração. Esse é o intuito do estudo bíblico, e era o intuito de Jesus, e será continuamente o propósito do estudo. Não queira sair daqui, eu aprendi isso e sai pregando para todo mundo, mas a sua vida não é uma vida de pregação. Não faça isso, é bobeira, é besteira, você está perdendo seu tempo, você está envergonhando o nome de Deus. Não faça isso, mas busque nesse estudo que nós teremos aqui agora, sobre pureza de coração, porque nós vamos prescrutar o coração do ser humano. E eu quero dizer para você, eu vou te dar um recado: o teu coração é péssimo, é ruim, teu coração é miserável. Se não for a graça de Jesus, teu coração não vale nada. Essa é a boa notícia que eu tenho para te dizer. Não se espante com isso. Bem-vindo à verdade do Evangelho. Mas vamos lá. Nós vamos tratar então primeiro sobre o caráter dos puros de coração. Então, para entendermos o que significa ser puro de coração, nós precisamos atentar para o significado das suas palavras que Jesus usa nesta sexta bem-aventurança. Primeiro ele usa o adjetivo puros e depois o substantivo coração. Então começamos com o termo coração. O que a Bíblia ensina? O que a Bíblia nos mostra, nos orienta sobre a palavra coração? O que a palavra coração significa no contexto da sexta bem-aventurança? O que ela tem a nos dizer? Fisiologicamente, sabemos que o coração, ele é um órgão físico, é um órgão de vital importância no nosso organismo. Por quê? Porque o coração, ele tem a função de bombear sangue do nosso corpo. Ele tem esta função de bombear o sangue do nosso corpo, a fim de nos mantermos vivos. Então, sem o coração praticando aquilo que ele deve fazer, nós estaríamos mortos, obviamente. Então o coração, ele tem essa função de bombear o sangue no nosso organismo, bombear, nos dando vida. E se ele parar, nós estamos então perdidos, nós estamos mortos. Agora, o que nós precisamos entender, que para a Bíblia, o significado do termo coração é ainda mais amplo, tem uma amplitude maior. A Bíblia emprega o termo coração em dois sentidos. Marque aí, você como um bom presbiteriano tem que trazer um caderno e uma caneta. Você que está nos visitando nessa noite, fique tranquilo, mas se você ficar, vá aprendendo, porque anote aí. Então o primeiro ponto, ela emprega dois termos, falando no sentido do nosso coração. O primeiro é o sentido literal. A Bíblia trabalha como órgão físico e natural do corpo humano. E você anote aí Salmo 38, versículo 10, vai falar desse termo,
sobre esse termo no sentido literal. Salmo vai apresentar isso em Salmo 38, versículo 10. O segundo sentido é figurado ou espiritual. Nesse sentido, o coração representa o centro da personalidade do próprio interior do homem. Ou seja, ele apresenta o centro dessa personalidade, ele apresenta essa personalidade humana que representa a pessoa no seu interior, apontando para a sede dos seus pensamentos, sentimentos, motivos, propósitos e atitudes do próprio homem. Sobretudo, Davi vai dizer lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, vai nos mostrar que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Os versículos também que falam desta palavra, o versículo 24, o versículo 26, o versículo 27, vai tratar sobre esse contexto espiritual, esse contexto literal também, que o coração procede, e o provérbio vai dizer sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a fonte da vida. Agora, o coração, portanto, ele é a fonte interior do homem, é a fonte interior do homem, ou seja, onde fluem sentimentos, pensamentos, desejos, motivos e ações. E é exatamente nesse sentido que Jesus vai então nos ensinar acerca dos bem-aventurados, os puros de coração. Jesus está trabalhando exatamente isso. Jesus vai trabalhar nesse sentido, vai trabalhar falando sobre o sentimento, ele vai trabalhar acerca do propósito do coração do homem, das ações do homem, do desejo do homem. Jesus vai trabalhar a nossa motivação em todos os aspectos. Até o fato de você estar aqui nesta noite, existe uma motivação no teu coração, e Deus sabe qual foi a tua motivação de estar aqui hoje. Você veio obrigado, se você veio picar cartão para mostrar para o irmão Christian, vai perder seu tempo, perdeu seu tempo, porque ele sabe qual foi a sua motivação de estar aqui. Mas se você veio para buscar as riquezas do Evangelho e se converter um pouco mais, ser transformado um pouco mais, mudar um pouco mais a vida, seja bem-vindo, o Evangelho está diante de você sendo exposto aqui agora. Mas vamos lá. Jesus então, ele é nesse sentido espiritual que Jesus usa esse termo coração nessa sexta bem-aventurança. Então quando ele fala dos puros de coração, ele está se referindo àqueles que têm um interior puro, isto é, aqueles que têm pensamentos, sentimentos, desejos, motivos e atitudes puras. Eu pergunto para você, é todo crente que tem esse sentimento? Sim ou não? Não, porque você encontra crentes por aí com vingativos, ou não encontra? Crentes aí raivosos, ou você não encontra? Cheio de rancor, ou você não encontra? Mas olha o que Jesus vai mostrar aqui, ele vai tratar do nosso coração. Mas você deve se espantar quando isso sai do coração do homem? Não, porque é isso que sai do coração do homem sem Deus, sem ser guiado por Deus, sai tudo que não presta. Você está achando que você é bonzinho? Ai, como que ela é bonzinha, ai que linda, como ela é bonzinha, ai que lindo que ele é bonzinho, tem um coração tão bom. Quem falou isso para você? Quem te enganou? Quem contou essa mentira? Mas nessa noite eu convido você, Jesus vai abrir o leque aqui, vai tirar tudo aquilo que está por trás. Vamos lá, agora observa o adjetivo puros, o que Jesus vai tratar aqui, esse tal termo que é utilizado na Bíblia, 3 sentidos, por exemplo. Primeiro, esse adjetivo, essa questão de puro, ele vai usar esse adjetivo. E puro, primeiro, no que se diz respeito físico ou higiênico, no sentido de limpar com água alguém ou alguma coisa de sua sujeira. Jesus usa esse adjetivo de puro.
significa limpar, lavar alguém ou alguma coisa de sua sujeira. Lavar, por exemplo, os pés. Ou seja, o segundo adjetivo que vai nos mostrar é esse cerimonial, que era caracterizado por rituais de purificação externa. E Deus exigiu esse tipo de purificação do seu povo lá no Antigo Testamento. Hoje você não pode fazer mais isso, esse tipo de purificação. Lava aí porque você vai entrar, não precisa mais disso porque Cristo assumiu, Cristo é suficiente. Especialmente esta purificação do Antigo Testamento, especialmente dos sacerdotes, que esse tipo de pureza foi enfatizado pelos fariseus da época de Jesus. Eles trazem esse ritual de purificação do Antigo Testamento e trazem então para a época de Jesus. O terceiro é espiritual ou moral, ou seja, pureza ética caracterizada por um comportamento puro, que é manifesto por meio de pensamentos, que é manifesto por meio de motivos, atitudes puras e sinceras no relacionamento, não só com Deus, mas com o próximo. Como tem sido seu relacionamento com Deus e com o próximo? Porque eu vou dizer uma coisa para você: não adianta você dizer que você ama a Deus, que você tem um relacionamento com Deus, se o teu relacionamento com o teu próximo não é verdadeiro e nem puro. Vou dizer uma outra coisa para você: está perdendo o seu tempo. Você não entendeu o que é evangelho ainda. Você já viu pessoas dizer assim: olha, eu gosto de fulano, eu gosto da Ludmila, mas eu quero ela bem longe de mim. O crente falando isso. Você já ouviu isso? Eu já escutei. Na minha jornada missionária já vi muita coisa. Então não adianta você querer se dar bem com Deus. Eu estou bem com Deus, está tudo bem, mas você não consegue olhar na cara do seu irmão. Tem alguma vantagem nisso? Deus está recebendo o que você está falando, fazendo para Ele? Sim ou não? Nós aprendemos aqui na oração que não. Pode orar até amanhã, vai para a vigília, fica a noite inteira orando, mas se você não tem comunhão com o seu irmão, não tem uma pureza de relacionamento, esquece, Deus não te escuta. Por que, irmão Cristian? Quem falou isso? Jesus. Se você não perdoar o teu irmão, Deus também, Jesus dizendo, Deus também não perdoa. E perdoar está incluído tudo isso aqui: relacionamento puro, verdadeiro. Então esse outro adjetivo que quer nos mostrar esse espiritual e moral, de um relacionamento com Deus, com o próximo. Jesus enfatiza esse tipo de pureza nessa sexta bem-aventurança: bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurado aquele que ama o Diego de todo o coração, com muita pureza. Bem-aventurado aqueles que amam a Vitória com todos os seus defeitos, com todos os problemas e dificuldades. Me permita, de todo o coração e pureza. Não saia da frente dela, falando mal dela depois. Não saia da frente dela, falando fofoca dela depois. Seja puro e verdadeiro o teu relacionamento com o teu irmão, porque se você não fizer assim, você nunca nasceu de novo. Olha, eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui, o temor de Deus aqui. Eu estou falando de nascimento. Quem nasce de novo é puro. O seu relacionamento com Deus é puro, e o seu relacionamento com o próximo é puro. Eu não bato nas costas do Lucas aqui e por trás dele eu meto uma foice. Isso não é pureza. Eu estou falando de dentro da igreja, entre os irmãos. Eu não estou falando com ímpio. Ímpio já é normal ele fazer isso, mas para crente salvo, lavado, regenerado, ele não pode ter essa atitude, porque se ele tiver, ele nunca nasceu de novo. Nunca entendeu o Evangelho nunca entrou nele. Vai ficar como uma figueira. Toda vara que estiver em mim não der fruto, o meu Pai vem e corta fora. Esse é o crente que está na igreja, mas Cristo nunca entrou nele. A igreja está nele, mas Cristo nunca entrou nele. Aí Jesus vai dizer àquele que está nele: mas aquela vara, aquela árvore que der fruto, e o meu Pai estiver nele, eu e ele em mim, esse dá muito fruto. Esse é o convertido. Esse é o convertido. Não perca o teu tempo com mentiras.
Não perca o teu tempo lutando, querer enganar a Deus. Deus ninguém engana, Deus está sondando os nossos corações. E é isso que Jesus vai tratar aqui agora. É isso que Ele vai tratar. Infelizmente o tempo é muito escasso, porque esse assunto é muito sério. Vai tratar com o nosso interior, a nossa vida, a nossa motivação. Por que Lucas toca? Por que Andréa canta? Por que Cristian pastoreia? Por que Cristian faz missão? Deus vai sondar o meu coração. Qual é a minha motivação? Qual é a tua motivação? A pureza de coração então não é uma qualidade. E eu vou vou repetir. Está lembrado que eu falei que o nosso coração não tem nada de bom? Porque a nossa natureza, a pureza do coração não é uma qualidade natural do homem. Não é. Não adianta. Se ou o homem tem Cristo, ou ele nunca será bom. E quando ele se torna bom por meio da ação de Cristo Jesus na vida dele. Por ele não ter esse coração puro, natural, mas é o resultado da obra graciosa de Deus na vida do crente. A verdade é que todos nós nascemos com um problema. A verdade é que todos nós nascemos com um sério problema no coração. Um sério problema no coração. Eu sei a desgraça que eu era antes de me converter a Cristo. Eu sei, o miserável que eu era. Nossa, eu era ruim, era frio, calculista. Não tinha dó, não tinha pena, não tinha misericórdia. Eu sei o miserável que eu era. Um coração corrompido, completamente entregue à depravação do coração. Que com o tempo de conversão, um processo de conversão, Deus vai trabalhando na nossa vida. Isso que eu sou hoje não é por causa de mim. Esse Cristo que está diante de você não está aqui por causa dos meus méritos, mas é por causa da graciosa bondade de Deus. É por isso que nós estamos aqui. E o que nós estamos ouvindo aqui, isso aqui é pérola, é riqueza para a nossa alma, para a nossa vida. Porque você vai ter que sair daqui depois e enfrentar esse mundo que jaz no maligno. Ou você busca isso em Deus, a transformação, a regeneração, ou você se prepara, porque você vai sofrer. Há dois tipos de sofrimento: sofrimento com Cristo e sofrimento sem Cristo. Lembra do Salmo 23 que nós ministramos aqui no domingo? A diferença? Porque o Senhor é o nosso pastor? Porque Ele refrigera a nossa alma. Por que o Senhor é nosso pastor? Porque Ele nos faz descansar, Diego, em águas tranquilas, ainda que venha a tempestade. É por isso que Ele é o nosso pastor. A verdade é que todos nós nascemos com esse problema, e a realidade é que eu não estou me referindo a nenhum tipo de doença, a nenhum tipo de doença crônica, a nenhum tipo de doença cardíaca, mas ao o próprio problema do pecado que herdamos de nossos pais, Adão e Eva. É esse problema que eu estou dizendo, é sobre isso que eu estou falando. Nós nascemos com um coração corrupto, corrompido. Nós estudamos falando sobre teologia sistemática, quem é o homem. Nós falamos que nós nascemos com o coração corrupto, com os nossos pensamentos corruptos, com os nossos sentimentos corruptos, com os nossos desejos corruptos e as nossas motivações que são inclinadas completamente para o mal, por causa da herança pecaminosa que herdamos de Adão e Eva. Nós falamos sobre a criação do homem, sobre a queda do homem, falamos sobre isso. É por isso. Mas veja que o profeta afirmou, abra sua Bíblia, Jeremias, olha que Jeremias vai afirmar acerca desse assunto. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Eu gostaria que você ficasse de pé e lesse em alto e bom som. Vamos ver o que o profeta Jeremias afirma em relação a tudo isso.
Depois outro ache para mim Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23. Vamos ver o que esses textos vai nos apresentar aqui. Quem achou, levanta, fica de pé e possa ler. Tira a máscara para ler, fica melhor para eu entender você lendo. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Ixi, quem é capaz de compreender o coração? Você está confiando no seu coração? Você acha que o seu coração, ele te esquadrinha a sua vida? Você está indo pelo teu coração? Você acha que o teu coração não vai te dar uma rasteira? Olha o que o profeta Jeremias disse: coração enganoso. Quem é que vai conhecer? Em quem é que você tem que confiar então? No teu coração ou em Deus? Em Deus. Então não confia no teu coração. Ah, essa história de eu estou sentindo, cai fora disso daí. Esse negócio de estou sentindo. Sentindo o quê, meu irmão? Sentindo o quê? Ah, estou sentindo de fazer. Ah, estou sentindo. Aí depois o candidato, ele vai falar que foi Deus. Não foi Deus, é o coração dele que está enganando ele. E perceba você que tudo aquilo que ele está sentindo não leva ele a glorificar a Deus. Pelo contrário, afasta ele da verdade de Deus, afasta ele da verdade de adoração, afasta ele do verdadeiro culto, afasta ele da verdadeira conduta de andar como cristão. Você já parou para pensar nisso? Esses negócios de sentimento aí? Lê para mim Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Fique de pé, tire a máscara e leia em alto e bom som. Versículo 21 ao 23. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, Meu Deus, o orgulho, a falta de juízo. meu Deus, falta de juízo. Olha aí. Estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Você está de brincadeira, não está escrito isso, tá? Tem certeza que você está lendo? É isso mesmo? Tudo isso? Toda essa classificação de maldade está no nosso coração? E aí? Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pode ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo. Ah não, até aí tá bom, até o 23. Obrigado, viu? Então perceba, olha quanta maldade tem no coração do homem, até perda de juízo. Você vai viver debaixo de sentimento? Ai, meu coração está falando que é isso. É? Tem certeza? Tem certeza? Pergunta, não precisa falar para mim não, só identifica quantas vezes você errou por causa do seu coração. Ah, eu estou sentindo que vai ser ele. Ah, ele vai ser o meu príncipe. Ah, ela vai ser a minha princesa. O meu coração está falando isso. Vai nele, vai. Segue. Vamos ver o que vai dar lá no final? Jesus está trabalhando com o interior, ó, motivação. Vamos ver o que vai dar lá? Ah, eu estou sentindo. Ah, é de Deus. É? Vai, irmãozinho, irmãzinha. Vamos lá. Então, todos somos impuros. Todos somos impuros por natureza. E de nós mesmos não podemos nos tornar puros. Somente Deus pode nos purificar de toda a nossa imundícia espiritual.
deixa eu dizer uma coisa para você. Porque é que você não tem mais intimidade com Deus? É porque o teu coração está falando mais alto. Porque é que você não tem mais sensibilidade do Espírito de Deus? É porque o teu coração está falando mais alto. Porque é que você não consegue ler Bíblia? Porque é que você não consegue orar? É porque o teu coração está falando mais alto. Como assim? Teu coração não está sendo purificado. E você, por si mesmo, não pode se purificar o teu coração. Só Cristo tem o poder de purificar o teu coração. Então vai achando que você vai conseguir as coisas pela sua própria força, a sua inteligência, a sua capacidade. Pode tirar o cavalinho da chuva, porque você vai cair. Ou nós corremos para o pé da cruz, ou você se rende ao pé da cruz e diga: Senhor, sem ti nada posso fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, nada. É só Deus que pode fazer isso. E Davi reconheceu isso quando ele fez a seguinte oração, registrada lá no Salmo 51, versículo 10. Lê para mim esse Salmo 51, versículo 10. Olha que Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração sujo, um coração sábio, um coração inteligente? Não, um coração o quê? Puro. Cria em mim um coração puro. É Deus que purifica o nosso coração por sua graça, mediante a obra de Cristo e do Espírito Santo na nossa vida. O sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O Espírito de Deus nos dá um coração novo, a fim de vivermos mais mergulhados, a fim de vivermos não mais mergulhados na impureza em que nascemos, mas sim na pureza e novidade de vida diante de Deus e diante do próximo. Eu vou dar uma pausa por aqui porque a nossa hora já chegou, infelizmente.